A aplicação básica da criptografia é garantir sigilo, garantir a nossa preservação da privacidade, do segredo, dos nossos dados, das nossas estratégias. Mas existe uma outra aplicação da criptografia que é muito interessante, que é a assinatura digital. Assinatura, como você sabe, é uma autorização para alguma transação. Assinatura que a gente faz em cheques, aquela é uma transação de pagamento que eu faço em contratos, que eu faço em documentos de uma forma geral, num currículo. Muito bem, tudo isso é uma autorização de transação. E essa autorização ela passa a ter valor na medida em que alguém certifica aquela assinatura, né? Por exemplo, se eu faço uma assinatura no contrato, eu vou ao cartório fazer o reconhecimento de firma. Se eu vou ao banco, o banco vai comparar a assinatura no cheque com o cadastro que eles têm lá, a minha ficha dentro do banco. Se eu for fazer uma assinatura de um diploma, de um curso qualquer, o pessoal da Secretaria Acadêmica vai conferir a minha carteira de identidade com a assinatura que eu fiz para ver se sou eu mesmo. Aí eles carimbam. Todo mundo carimba. Esse carimbo significa o quê? Que aquela assinatura foi autenticada, né? E um documento assinado, autenticado, ele não deve poder ser alterado. Se fosse possível alterar, poxa, eu podia chegar lá no cheque, o cara preenche o valor, eu assino, de repente o cara pega o cheque e altera o valor. Poxa, não pode, né? Não pode alterar o contrato, não pode alterar o valor, não pode alterar o diploma, não pode alterar nenhuma das transações já assinadas. E, finalmente, eu não deveria nem conseguir extrair a assinatura do documento e usar em outro processo. Por exemplo, imagine a situação ridícula de eu poder recortar a assinatura de um cheque baixinho, escrevo um cheque de valor alto, colo a assinatura do sujeito em cima da outra folha de cheque. Se isso fosse possível, eu ferraria completamente o processo de segurança, de validade desses documentos, né, ou das assinaturas. Bom, e o que é uma assinatura digital? Seria uma forma digital de eu fazer exatamente isso, de eu garantir exatamente essas propriedades, essas características. Muito bem. Então, que propriedades são essas? São, em primeiro lugar, não ser fraudável, ou seja, uma pessoa não pode assinar por outra. Ser autenticável, deve possível verificar se foi a pessoa mesma que assinou aquele documento, que é o processo de certificação, né? Como se fosse, de novo, a autenticação de uma assinatura no cartório, autenticável. Não repudiável, a pessoa não pode negar ter assinado o documento. Inviolável, né, o documento não pode ser modificado, alterado, deturpado depois de assinado. E, finalmente, não reusável, a assinatura não pode ser reaproveitada em outro processo. Então, o que a gente está tentando fazer é reproduzir essas características digitalmente, né, num processo digital. Veja que interessante como que funciona o processo da assinatura digital. Eu tenho um documento original, tá? E vou submeter esse documento a uma função hash. O que é uma função hash? É uma função que vai receber um conjunto de dados e gerar uma representação, né, uma representação binária única para aquele documento. Se eu alterar qualquer coisa nesse documento, a minha representação é diferente. Se eu passar uma letra de minúscula para maiúscula, representação diferente. Se eu colocar um ponto decimal a mais, representação diferente. Se eu mudar a data do documento, provavelmente a representação é diferente, né? Então, depende, claro, do processo de hash, mas assim, qualquer modificação, por menor que seja no documento original, gerará um resultado, uma sequência binária diferente, que é o que eu chamo aqui de message digest, né? Como se fosse um resultado ali de um processamento digestivo de uma mensagem. Claro que a gente lembra que criptografia começou como forma de tornar comunicações seguras, então na maior parte das vezes a gente vê os termos de mensagem, de comunicação, de envio associados à teoria da criptografia. Bom, esse Message Digest, essa assinatura não, essa sequência binária, eu vou submeter ao processo de cifragem com a minha chave privada. Aquela que ninguém sabe, aquela que só eu tenho. O que significa, olha que interessante, que qualquer um vai poder pegar a minha chave pública e obter o resultado inicial. Então, se eu gero algo
sigiloso, qualquer um pode recuperar o tal do Message Digest, ok? Guarda essa informação. Mas esse resultado cifrado, esse texto cifrado, esse Message Digest cifrado é o que eu chamo de assinatura digital e eu vou anexá-lo ao meu documento. Então, o documento mais a assinatura digital significam que eu tenho um documento assinado. E aí o que vai acontecer? Eu mando esse documento da forma que eu quiser. Mando por e-mail, mando no pendrive, mando do jeito que eu quiser, não tem problema. Quando o cara receber esse documento assinado do outro lado, ele vai separar a assinatura digital do documento original, tá? Então, essa assinatura digital vai ser decifrada com a minha chave pública, com a chave pública do remetente, que qualquer um pode fazer, tá? Não só quem recebeu o e-mail intencionalmente, né, mas qualquer um que tenha pegado esse documento no meio do caminho, poderia decifrar e extrair um Message Digest, né? Aquele Message Digest, deixa eu voltar aqui, que foi gerado pelo processo hash. Porém, quando o sujeito remetente recebeu o documento, ele passou de novo esse documento pela função hash e gerou outro Message Digest. Bom, não é outro Message Digest, ele gerou novamente o Message Digest, agora por ele, do outro lado da comunicação. E ele vai comparar o Message Digest que ele gerou com o Message Digest que ele extraiu da minha assinatura. Se forem iguais, o que isso significa? Que o documento está íntegro, que não foi alterado, que ninguém mexeu nele, porque senão ele geraria Message Digests diferentes. Ok? Então a criptografia aqui está me ajudando a garantir integridade. Se forem iguais, documento ok. Porém, tem mais uma coisa aqui que está sendo garantida, que é a autenticidade, é a identificação de quem assinou o documento. Como? Com a decifragem do Message Digest, que eu vou comparar, com a chave pública do remetente. Lembra que eu falei que se alguém quiser mandar uma mensagem sigilosa para mim, ele vai usar a minha chave pública, cifra e me manda e só eu abro com a minha chave privada. Mas se eu fizer o processo inverso, eu cifro com a minha chave privada e mando para o mundo, porque qualquer um pode abrir, mas quem abrir esse documento com a minha chave pública terá a garantia da autenticidade, que fui eu que tenho a chave privada, o outro par daquela, que cifrei o documento. O que nós estamos fazendo é aplicar essa lógica do outro caminho do uso das chaves, né, para cifrar o Message Digest. E se a decifragem der ok, se os valores baterem, quer dizer que a chave pública usada ali foi de fato a minha chave pública, o que significa que aquela assinatura digital foi gerada com a minha chave privada e quem mandou o documento fui eu. Entende? Eu assinei o documento dessa forma. Então, é um processo relativamente simples, com algoritmos relativamente simples. Simples por quê? Porque a gente pega pronto na internet para usar, você não tem que codificar isso de novo. E eu faço uma coisa super bacana que é a assinatura digital. Olha aí, a partir daí não preciso mais de cheque, não preciso mais de contratos manuais, eu posso pular para essa negociação, para as transações digitais. O único risco é alguém chegar lá no meu computador e fazer a transação em meu nome, né? Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com as minhas máquinas, com a minha base de dados, né? Claro que uma assinatura digital vai exigir uma entrada de uma senha, mas se a sua senha for 0000, que só é mais segura do que 1234, aí vai ficar fácil, né? Muito bem, então assinatura digital, a gente tem só mais um assunto para fechar a criptografia, que é certificado digital, está no próximo vídeo.